Olá, galera do bem. Boa tarde. São 13 horas, dia do nosso programa aqui na demaistv.com.br. Eu sempre esqueço, eu acho que eu estou de headset chique, mas não estou com esse outro microfone, esqueço ele. Então, boa tarde. Eu estou aqui com Liliana Ferlin. A Liliana é taróloga, ela é médium, ela é paranormal e ela é uma contatada, ou seja, ela teve contato com os ETs, contato físico. E hoje ela está aqui, ela vai contar tudo para a gente. Boa tarde, Liliana. Boa tarde. Obrigada pela sua presença, viu? Estou muito feliz de estar aqui com todos, tá? Muito feliz de estar aqui com todos. Ô, Liliana, eu fiquei muito curiosa quando eu vi todas as suas informações aqui. Quando que você teve... Eu estou curiosa já. Quando que você teve o primeiro contato com os ETs? Como foi? Então, eu preciso contar primeiro que de pequena eu não me aceitava muito bem aqui, tá? Era meio confuso para mim. Ia para a escola, sumia da escola durante a aula, levava reguada na cabeça para poder assistir a aula, tá? E eu tinha meio que dificuldade com estar aqui, que a gente fala que é a síndrome estar aqui nesse plano, é isso que você quer dizer? É a síndrome do estrangeiro, né? Então, de quarta-feira, nós íamos na casa da minha tia. Entendi. Toda quarta-feira. Eu, minha mãe e meus irmãos. Tá, era praxe. Então, numa quarta-feira, eu vou falar umas 6h30, 7 horas da noite, porque ainda estava claro, deveria ser verão, né? Horário de verão, na época. Eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Quando eu e meu irmão, minha mãe já tinha entrado na casa, que era uma casa aberta, né? Térrea, e nós nos deparamos com uma enorme luz. Era uma nave. Só que era uma nave, parecia assim, cintilante, brilhante, muito grande, parada no céu. Nós ficamos extasiados, eu e ele, né? O que é aquilo, né? Só deu tempo de eu olhar para minha mãe estava abrindo a porta. Era grande? Eu vou falar um tamanho de um Fusca lá no céu. Fusca? É. Tá. É mais ou menos para ter uma ideia, né? Só deu tempo de eu chamar mãe, olha. Na hora que minha mãe olhou, eu voltei a olhar, ela fez um retorno assim, circulou, né, em volta dela mesma e foi saindo devagarzinho. E sumiu. Eu e meu irmão ficamos assim, né? Mas eu era criança, então aquilo foi uma coisa que a gente viu, mas, né? Não deu muita importância. Não. Eu mal sabia, eu que ia mudar toda a minha Seu irmão história. que idade tinha? Meu irmão, eu tinha uns 12, 13, ele tinha 14 para 15 anos. Ele era um pouco mais velho. Ele é um pouco mais... Eu mais velho, né? E a reação dele, qual foi? A mesma que a minha. Entendi. Também de ficar Nenhuma. Olhando, né? Era uma idade que não se ligava muito. Não. E eu continuei minha vida, certo? Só que mal sabia eu parecia que eles estavam ali para me dar um up na minha vida, entendeu? Porque aí eu comecei, a minha vida mudou. A minha cabeça mudou, meu direcionamento. Eu falo para todo mundo que eu fui guiada por eles, tá? Porque aí eu fiz o caminho de Compostela na vida. Então, passado algum tempo, eu casei e foi numa casa que começou todo o trabalho dos seres comigo. Porque aí eles começaram a vir. Então, vamos supor, vou dar um exemplo, porque é muita coisa para falar, tá? É muitas experiências que eu tive com eles. Então, eu tenho que resumir. Eu estava, tipo, na cozinha, uma casa térrea, e eu sentia eles lá fora, e quando eu saí, eles estavam lá. Aquela luz vinha e ficava parada em cima da minha casa. Não era nave prateada, como, sabe, aquela metálica, não. Era luz. Era assim que eles vinham. E aí começou todo um trabalho deles comigo. E começava a ouvir vozes também. Porque tinha vezes... Você? Quais foram... Que tipo de vozes e quais foram as primeiras vozes? Que tipo de som? E o que dizia? Então, primeiro foi assim, parecia que eles falavam poesias para mim. Eu nunca fui ligada em poesia. E eles começavam a falar muita coisa. E um dia, na época casada, meu marido falou, por que você não escreve? Já que você está ouvindo, né? Passa a escrever.
Só que foi assim, eles abriram todas as minhas percepções de uma vez. Então, eles abriram telepatia, clareaudiência, clarividência, telecinese e premonição. Então, de dia, né, eu fazia meus tudo. Né, eu comecei a treinar com plantas em Veaura, comecei no espelho, porque era assim, me vinha tudo como intuição, entendeu? E à noite eu fazia projeção e ia com eles. Ou eles me levavam, me mostravam vários lugares. Como assim ia com eles? E aonde? Em naves. Entrava nas naves. Você entrava na nave? Entrava Você entrava sozinha ou com eles? Eu entrava sozinha, porque eles já estavam lá. Só que é assim, nessa casa, que foi quando eles abriram as minhas percepções. Então, eles vieram à noite, eu me vi na minha cama, estralava todo o meu quarto, tá? Precisa falar isso. Então, tinha efeitos, né? E eu me vi numa cama que nem assim, mármore grande, e eu deitada nesse mármore. Não era a minha cama. Meu marido dormia e eu subia. Na hora que eu comecei a subir, eu vi 3 seres. Só que eles eram brancos transparentes, olho grande. Eles me pediram para mim calma. Eu senti que eu tinha um tipo de um capacete preto. Sabe aquele chapeuzinho dos Budas? Mais ou menos assim. Eles enfiaram algo em mim aqui, no ouvido, que eu sentia. Enfiaram... Doía? Não é que doía, mas dava um mal-estar. E no meu pé esquerdo, eles enfiavam um fio. Tipo cobre. Eu sentia, porque eu não via, tá? Mas eu sentia que parecia cobre. Até em cima, e mexiam aqui no meu ouvido, e enfiaram uma chave aqui. Como enfiaram uma chave? Tipo de uma chave, que eu falo que era um símbolo. Mas enfiaram como? Aqui, só colocaram aqui na minha testa. Giraram aqui na minha testa. E eu não sabia que símbolo que era. Depois... Doeu? Não doeu. Depois, com os anos, eu fui saber que era o símbolo do Reiki. É o mais forte do Reiki. Era um símbolo que eles colocaram aqui em mim. Esse símbolo ficou quanto tempo? Não, só giraram. Só? Só giraram, só fizeram isso. Bom, passado esse dia, eu cheguei a levantar 3 horas da manhã. Levantar não, acordar 3 horas da manhã, porque eu não acordo de noite de jeito nenhum. Eu sou daquelas que deito e durmo. Ou até amanhã. Desculpa. E o que você acha que foi que eles fizeram com esse barato no ouvido? Percepções, minha clareaudiência, telepatia, tudo. Você acha que foi através desses movimentos, da chave, do negócio no ouvido e no pé, abriu toda a sua percepção? Muitas pessoas vão falar, mas você não teve medo? Nenhum. Inclusive para espíritos? Então, me abriu todas as percepções. Você começou a ver espírito também? Tudo. Não sou ligada em religião, nunca fui. Sempre fui uma questionadora em todos os aspectos. Não aceitava tudo que me falavam. Então... outra coisa, a primeira coisa que os seres, depois, já em sintonia comigo, de falar, de conversar, mesmo porque a maioria eu comecei a canalizar, eles não são de conversar com a gente, eles são muito papum, sabe? Fala uma coisa e pronto. Eles não são de abrir o jogo. E eles conversam? Mas é tipo assim, vai lá e faz isso. Mas ele fala a sua língua, então? Minha língua. Depois eu vou te contar quando os seres vieram. E a frequência, quando eles falaram em outras línguas para mim, eles foram abaixando e chegaram a falar que eu consegui entender. Nossa, para falar que você precisou chegar na última, de mais baixa, não? Eles abaixaram bastante. Uma frequência. Que eles jogaram luzes. É por isso que eu estou te falando, é muita coisa, tá? São mais de 30 anos, né? De experiência com eles. Então, eles vieram, jogaram 2 focos de luz no meu quarto. Eu pedia para o meu marido dormir, porque ele tinha medo. Então, eu fazia os seres... Porque quando eles entravam no meu quarto, eu via eles, tipo humanoides. Seu marido chegou a ver, não? Não. Ele tinha pavor, até de espírito. Então eu pedia para ele... Até se separou. Depois eu me separei porque ele não estava nessa energia. Ele não era obrigado a estar comigo, tá? Porque é difícil conviver com uma pessoa que só lida com isso, tá? Então, eles jogaram 2 focos de luzes.
amarela e vermelha, tá? E falavam comigo, só que eu não entendia. Aí que eles foram abaixando, né? E falavam em questão de nível. Nível 1, nível 2, nível 3. Eles falaram que eu estaria aqui como uma espécie de cobaia deles, para me poder entender o estado emocional das pessoas. E que, através de mim, eu iria passar para eles como a pessoa tem depressão, como a pessoa fica no êxtase, como uma pessoa pode surtar. Então, todos nesses aspectos, tá? Então, eles abriram o meu campo de telepatia e projeção astral, que eu deitava e já, pumba. Entrei em templos, vi, como que fala? Entrava nas naves, chegava a ver o dentro dela, que era tudo circular, tá? Me mostraram o cubo, que eu nem sabia que cubo que era este. Um dia eu falei para minha filha, eles me mostraram um cubo transparente. Minha filha falou, é o Tesseract, mãe, porque ela assistia Os Vingadores, né? E eles pediram para me olhar dentro do cubo. Olha para o cubo, porque você vai saber quem é você. E eu olhei dentro do cubo e sumi. Bom, durante todo esse tempo, os treinamentos era para mim abrir as minhas percepções. Então, tudo que me vinha por intuição, eu ia fazendo, tá? Então, é olhar pelo espelho. Então, no espelho, eu abria o portal. Então, meu espelho ficava todo dourado. Sabe aqueles móveis capelinha? Entrava ventania no meu quarto. Nessas horas que eu estava com eles. Eles me giravam. Então, eles faziam sentido de girar o meu corpo na hora que eu estava na frente do espelho. Sentido horário? Isso. Eles faziam, então eu ficava tipo indiana, sentada na frente do espelho, e eu comecei a observar que eu via meu rosto transfigurado, eu observava que eu via cenas, tá? Pessoas, cheguei a ver um mestre da Fraternidade Branca, um índio da Umbanda, que é o Pena Branca, o mestre Saint-Germain, e um ser extraterrestre. Saint-Germain? Saint-Germain. Nossa. Entrei num templo, na época, que eu cheguei a ver Saint-Germain de longe. Era um templo gigante. E que mais? Bom, aí eu comecei a trabalhar a minha telepatia, então eu comecei a treinar telepatia com telefone, com pessoas que iam chegar, eu comecei em treinamentos. Até, passado tudo, eles me traziam pessoas para me poder ajudar. Em questão de, tipo, a pessoa me ligava ali, estou precisando de ajuda, eu passei a ajudar. Comecei a... Foi desse período que você se transformou numa paranormal? Foi. O que é uma paranormal? Sensitiva. Então, você passa a observar o campo magnético das pessoas, que eu passei a ver a aura, não só das pessoas, como das plantas, como dos animais. Telepatia com os animais. Entendi. Tá? Eu passei a ver também quem ia morrer. Aí você consegue, por exemplo, daí ver em mim a minha aura? Você vai ter que estar num campo branco para mim poder observar. Tem hora que a pessoa está do meu lado, ela começa a mudar a energia, tá? Aí eu começo a observar e posso ali detectar alguma coisa, tá? Passei a ver quando a pessoa ia morrer. Até uma amiga minha, na época, ficou indignada, porque ela falou, como que você sabe? Falei, nem eu sei, porque o campo da pessoa fica cinza. Aí eu falei, o dia que eu ver, eu vou te mostrar. E, de fato, aconteceu esse dia. Eu mostrei um senhor para ela. Eu falei, dali 3 dias ele morre. Tá? É horrível isso, mas, infelizmente, foi uma abertura que eu tive também. Porque eu comecei a ter a tela mental também, de você poder ter visões, né? Premonição. Meu irmão caiu da moto, eu estava em casa sem telefone na época. Eu vi a cena dele cair e eu fiquei apavorada, queria ligar. O meu marido falou, deve ser da sua cabeça. Eu falei, então vou esperar até amanhã para ver, né? Meu irmão foi lá e, de fato, ele caiu. No lugar que eu vi, idêntico, tá? Agora, esses ETs que você vê, você viu de uma raça só ou você teve contato com várias? Várias raças. Várias. E como eles são, hein? Você já vai me contar, só um minutinho. Vamos pro break rapidinho, não sai daí, pelo amor de Deus, que o papo tá bom. Vai esquentar. Você acredita? Ela tá aqui dando depoimento dela, tá? Até já.
E o papo é com a Liliana Ferlin. Ela está dando um depoimento do contato que ela teve com vários seres extraterrestres, né? E entre eles, só tinha homem ou tinha mulher também? Tinha mulher. Tinha mulher? Tem mulher, né? Tem mulher, como sim. que elas são? Iguaizinhos, parecidas com eles. Porque geralmente eu era um casal, tá? Tanto que a última que eu vi foi de andromedanos, que eu não tinha tido contato ainda. É em casal. Então, eles... muitas vezes eu me via entrando num compartimento. Isso é legal contar. Imagina isso na década de 80 para 90. Era louca, você era completamente Tá? louca. Então, eu entrei num compartimento, e eu tenho certeza que era dentro de uma nave. Eu vi um aparelho de som bem moderno, e eles me deram um CD, que não existia, a gente nem sabia de CD na época. E eu coloquei o CD nesse compartimento. E eu tenho a nítida certeza que era uma programação que eu vim fazer. Estava no CD. Entendi. Agora, curiosidade. Entre eles, o casal, existe gestos de carinho? Alguma coisa Eles nesse são sentido? muito... Não, nunca vi esse Porque tipo o que a de gente coisa. sabe é que esse tipo de sentimento aqui não tem lá, né? As informações que a Eles gente tem. falam, né? É. Mas eu vou te falar o que eu senti com eles, porque eu tive com várias raças. Eu senti uma sintonia. Lógico, eles não transmitem o que a gente transmite de emoção, né? Como a gente, tá? Mas eu senti muito amor, segurança, confiança. Eu até falo isso para todo mundo. Eles me deram sentido na minha vida. Eles me deram a minha base de eu estar hoje na Terra, aceitando o que eu vim fazer e aceitando a beleza da Terra, porque hoje eu encaro tudo de uma maneira muito mais feliz. Agora, e sua família, por exemplo? Seu marido não rolou, né? Não rolou. Mas Meus ele filhos, acreditava em você? Acreditava. Só que ele tinha medo das pessoas quererem me fazer... Como que fala? Na cabeça. Não, querer fazer experiência comigo. Isso Tá. era um pavor que ele tinha, porque eu passei a desenhar, pintar, escrever, canalizar. Cada vez que eu ia canalizar, os seres ficavam perto de mim, eu congelava. Eu ficava dura. Eu cheguei a numa casa esotérica que os seres prenderam todo mundo na minha frente. Aí você passou a ver também espíritos desencarnados. Desencarnados. Como foi essa experiência? Então, eu passei a ver pessoas entrando na minha casa, só que eu sabia que eu tinha que limpar a minha casa para eles... Não que... Isso é uma invasão, tá? Porque ali é o meu campo sagrado. Então, eu passei a entender que eles não sabiam que estavam entrando. Ou eu entrando na dimensão deles também. Porque a partir daí... E você chegou a ver algum desencarnado que tivesse marcado você? Disse, nossa... Meu tio. Como é que foi essa experiência? Eu sabia... Tipo assim, eu tinha um sentido de quem ia morrer, tá? E eu não sabia explicar quem. E quando meu tio faleceu, que era o irmão da minha mãe, que ele era meu padrinho, eu falei, meu Deus, eu sabia e não podia ajudar. Aquilo me chocou. Me chocou muito meu tio ter morrido e eu não ter podido fazer nada por ele. Mas mesmo porque eu não ia poder mesmo, tá? Deus é que sabe, né? Mas na época eu fiquei pensando assim. E um dia eu estava fazendo a lição com meu filho, pequeno, o meu tio simplesmente se materializou do meu lado. Feliz, dando risada, tranquilo. Hoje seus filhos têm que idade? Meu filho mais velho vai fazer 38 anos. E o mais novo? E a mais nova tem 28 anos. 28, sim. E eles te apoiam? O que eles Apoiam. pensam a respeito? Eles praticamente viveram tudo isso comigo, né? Eles viram também ou não? Viram também. Também viram? Meu filho foi um dos que... Ele via a luz no meu quarto e ele sabia que o ser estava no meu quarto. Porque no dia seguinte ele falava, mãe, os seres estavam aí, né? Eu falei, você sabe? Ele falou, mãe, luz. Então ele sentia os seres. E um dia os seres chegaram até ele e ele pediu para mim que ele não queria. Ele não estava preparado. E eu, porque é assim, eu nunca induzi meus filhos a acreditar no que eu acreditava, entendeu? Eu nunca fui de impor em nada, cada um na sua, eu respeito
eles, cada um deles, tá? Mas acabaram vendo. Eu acordava eles porque a nave estava lá em cima e eu queria que eles viessem. Aí nós pegava aquelas máquinas fotográficas de antigamente, ficava jogando flash para eles verem a gente, entendeu? E eu acordava eles para eles verem, tá? Então eles participaram até hoje comigo de toda a minha trajetória, porque depois eu fui fazer vigília. Tem um tempo para que você veja, assim, por exemplo, de tanto em tanto tempo você vê, você encontra? Então, vou te explicar. Tem ou não? Nessa época que eles vieram me treinar, foi um tempo, porque eles abriram as minhas percepções, tá? Então, eu tinha que trabalhar com as pessoas, porque é nisso que eles vieram para mim. Você não tem sentido da sua vida, mas você pode ajudar o outro. Uhum. Isso foi o que eles me deixaram. Porque a gente tem esse poder. Nós temos muito poder de ajudar as outras pessoas. Porque nós temos um campo magnético, que a gente pode acessar o outro campo magnético, nós podemos interagir no campo magnético das pessoas. Eles me falaram de salto quântico, numa época que eu nem sabia de física quântica. Eles me abriram as minhas percepções para mim em busca de conhecimento, tá? Para me poder, no caso, de repente você chega perto de uma pessoa, você sabe que ela não está bem. E eles vinham e me falavam, aquela pessoa ela vai ter um infarto. Eu falo, como assim? Eu vou chegar para a pessoa e vou falar, você tem que ir. Arruma um jeito e vai lá. Eu chegava na pessoa, ó, a pessoa já até sabia, porque ela já me conhecia, né? O que foi, Li? Vai lá que você vai para o hospital que você vai ter um infarto. De fato, ele ia ter um infarto. Agora, Liliana, qual foi a finalidade deles? Por que você? Por que contataram você? Por que tudo isso com você? Eu acredito que não é só eu, tá? Porque hoje em dia eu tenho um canal e muita gente me fazem perguntas e me contam coisas. Muita gente passa pelo que eu passei, tá? Então eu não sou especial. Não existe pessoas especiais aqui para eles, não. São pessoas, sim, que se ligam no céu, como eu fiz. Eu me liguei muito em questionamentos, eu me liguei muito de que eu sentia que tinha olhos me observando, eu sentia que eu não estava sozinha. E isso deu uma abertura ou aumentou minha frequência para essa sintonia, entendeu? Então eu passei a falar, porque eu com 13 anos eu chegava para minha mãe e falei, mãe, a vida não pode ser isso. A vida não pode ser só isso, tem muito mais do que isso. E hoje eu sei, hoje eu tenho a plena certeza que não tem só isso. E eles ensinam em todos os aspectos da vida da gente, no sentido de compreensão de que a gente tem que cair fora desse sistema, que nós não nascemos para ser escravos de ninguém, muito menos manipulados por ninguém. Eles ensinam que você tem que se autoamar, se autoconhecer, e com o seu autoconhecimento você tem dons natos que as pessoas nem se dão conta. Agora, desses seres todos, existe alguma raça que você se dá mais, que você vê com mais frequência? Sim. Por quê? Os arcturianos. Quais? Os arcturianos. Que eu comecei com os seres de Epsilon, com os andromedanos, com os pleiadianos, cheguei a ver no meu quarto. E os reptilianos? Nunca vi. Nunca? Não. Eu nunca entrei, com esses seres, eu nunca entrei num padrão negativo, a não ser obsessores da Terra. Isso tem de monte. Obsessores, que é espíritos, né? Porque e esses seres que você tem esse contato, o que eles pensam da humanidade? O que eles pensam disso tudo aqui? Do país da impunidade? O que eles pensam? Primeiro, eles não podem interferir. Isso é fato. Então, eles vão trabalhar cada pessoa individualmente. Por que eles não podem interferir? Se eles porque praticamente são avançados, são por mais frente. Avançados que eles são, existe um plano muito maior. Existem escalas de evolução. Existe... É uma coisa assim que não tem como a gente entender. Entendi. Nós somos crianças para eles. Então, você tem que pedir o acesso também. Não é você... Porque, assim, você tem que acreditar também. Tem esse lado do crer para ver, né? Porque muita gente também fala, mas é engraçado, Liliana, por exemplo, eu creio, eu torço, eu também estou louca para ver, você acha que não?
Eu uso uma pedra, como é que chama aquela pedra do contato com eles? Eu uso uma pedra, eu durmo com a pedra debaixo do travesseiro. Acontece isso. Não, eu, na verdade, eu nunca tive esse tipo de sentimento com eles, né? O que eles me explicaram? Eles tiveram um tempo comigo me treinando e eles iriam embora. Então, eles ficaram um tempo me treinando. Agora você vai andar com as suas pernas. E por que eles fizeram isso? Qual foi a finalidade deles? O que eles queriam? Eu penso que eles me relembraram de quem eu era. Que eu tinha que saber não assim, saber quem eu era, entendeu? Mas o que eu estava fazendo aqui. Porque uma vez... E o que você estava fazendo aqui? Então, uma mulher parou do meu lado quando eu estava dormindo e ela me falou, você fez um juramento para estar aqui. Eu falei, eu? Você fez um juramento, você não pode ir embora daqui. Porque eu tinha um sentimento de ir embora. Eu tinha aquela coisa, não de me suicidar, mas assim, era muito forte isso dentro de mim, porque foi difícil esse tempo aqui na Terra, no começo. Não foi fácil, porque eu tinha que me adaptar. E as coisas não saíam do jeito que eu queria, entendeu? Porque para mim era tudo difícil de entender. Né? Os preconceitos, muita... Como que fala? As pessoas, uma disputa com a outra, muita falsidade. Você passa a ver a pessoa e vê exatamente quem ela é. Porque os seres te abriram as percepções. E eu passei a ver. Isso para mim, foi muito difícil. Você está entendendo? Então, qual foi a sua pergunta? Esqueci agora. Se apaixona pela... Então, pode acontecer de pessoas, como eu vi esses dias mesmo, eu estava vendo no YouTube, né, de um rapaz que se apaixonou por uma ET. Diz que ele tinha relacionamento com ela sexual. Então, eu acredito que isso possa acontecer, sim, mas no meu caso, não. Os seres vieram para mim relembrar, me despertar. E seus filhos de boa? Sempre. Apoio. E eles conversam muito com você sobre esse assunto? Já que eles foram criados... Sim, ainda mais se eles veem uma nave, a primeira pessoa que eles falam, me chamam, né? Mãe, eu filmei uma nave. Eles já viram sem você? Sim, sem eu. Onde? No apartamento, na casa deles. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu ia para Mato Grosso, porque eu ia para fazer vigílias, né? E eu só sabia que eu ia porque os seres apareciam em cima do meu prédio. Aí eu chamava minha filha, ó, já estão aí. Eu ligava lá para uma recepcionista, uma amiga minha, fulana, tô indo. Eles já apareceram para me dar um ok. Sonda aparecia 2h na minha janela do apartamento. Prata. Porque as sondas, na hora que eu parava para observar elas, eu sentia que elas movimentavam, mexiam o meu corpo, como as naves também à noite. Porque era assim, era um questionamento tão forte que eu tinha com eles, que eles se apresentaram para mim, entendeu? Oi, Luana. Obrigada. Luana chegando aqui com as perguntinhas para você. Ótimo. Posso fazer? Pode. A Suzana, de Mogi, diz assim, Suzana. Os ETs morrem ou são eternos? Beijo, Suzana. Eu acho que eles não morrem. Eles passam de fases. É uma coisa complicada. Não morre como a gente, entendeu? Eles morrem, mas eles passam de uma fase para outra. É como nós vamos fazer também. É que a gente não sabe. Muitas pessoas não sabem. Mas nós passamos de uma dimensão para uma outra dimensão, entendeu? Isso faz parte da evolução. A Natália de São Paulo diz assim, o que a humanidade precisa para começar a perceber que existe extraterrestre? Aliás, já estão percebendo, porque hoje em dia, na minha época que era mais difícil, né? Hoje, a maioria dos jovens já estão despertos nessa questão. E, então, eu acho que, para mim, tá evoluindo nessa questão. Hoje em dia, eu vejo muita gente falando de ET. Antigamente, não. Era muito difícil você falar em ET. Mal queriam que falasse de espírito, quanto mais ET. Liliana, a Ruth, de Minas Gerais, ela diz assim, na sua opinião, ETs são seres humanos evoluídos? Sim. Já passaram por experiências
parecida com a nossa. Tenho certeza disso. É? Sim. Você acha que eles passaram por aqui? Eu acredito que pode nem ser, porque não tem só a Terra, né? Existem várias outras terras. Ô, Liliana, você acha que os ETs realmente, como aquela ministra russa deu um depoimento, dizendo que os ETs, eles, politicamente, eles dominam o universo? Você acredita nisso? O universo? É. O mundo. Eles dominam. Eu sei que aqui eles dominam. Mas o universo aí eu já não sei. O mundo, política dos Estados Unidos, dos Sim, países, sim. enfim. Por detrás tem. Isso foi um depoimento sério como a ministra da Rússia Sim. deu. Eu até vejo esse depoimento de vez em quando, já passei aqui no programa. Eu vi até um vídeo dela sobre ela. Você viu? Mas assim, o universo eu não sei, não. E o que você acha, então, que ele... Por que eles demoram tanto para aparecer para mais pessoas? Porque essa particularidade, essa deferência toda especial... Para certas pessoas, não. Para certas pessoas, como você, Não. por exemplo, que foi premiada a sua charla. Mas, e várias outras que dão depoimentos e tal. Mas aí eu pergunto, vieram várias pessoas dar depoimento, sabe, Liliana? Aí eu pergunto, elas estão dando depoimento, é o que elas estão falando. Sim. Mas cadê a prova? Por exemplo, se uma pessoa chegar para você e disser, Liliana, me dá uma prova de que você viu, o que você pode apresentar? Eu apresento, eu tenho filmagens que eu fiz das naves em cima da minha casa, tá? No meu canal, tá? E isso com o meu netinho de 5 anos vendo também, que ele não ia dormir antes de ver a nave, tá? Entendi. Então, meus netos veem também, tá? E meus filhos também. Entendi. E qual é esse canal, para a gente falar para a galera? É Programação Extraterrestre. É no YouTube? É no YouTube. Você entra no YouTube e bota lá, Programação Extraterrestre. Atenção, Mauro Jorge Fará, da Barra Funda, do Pacaembu, para você essa, tá? Programação Extraterrestre. Isso. Com a Liliana. Aí tem esses filmes, eu vou ver também. Tem eu estou relatando no começo, que eu ainda preciso, todo mundo me pedindo para me continuar, que eu dei uma parada, né? Mas eu vou continuar com os meus relatos, porque são vários. Eu passei por várias interações com seres. E eles participando. Inclusive, ela tem uma vida. que eu quero que ela. A gente está chegando no final, mas eu quero que ela conte rapidamente da radiografia. Ah, então. Quando eu era mais Cadê nova. ela? Está aí? Eu escrevia. Luana, vem até aqui pegar para você botar perto. Eu escrevia para Jesus, certo, gente? É. Eu fui muito apegada em Jesus, É. porque é aquilo que eu te falei, eu não tinha sentido nenhum na vida, e Jesus foi o meu mestre maior, tá? Que me deu força, tudo, né? Ó, dá uma olhada. Quando eu estava de 9 meses da minha terceira filha, eu vi na telinha, no consultório do médico, né? Ele fez eu vi na tela Jesus, certo? E eu vi Jesus, ao vivo e a Na cores. tela, enquanto estava fazendo o processo da do barriga, ultrassom, né? Isso. ao invés de você ver o neném, Eu vi você viu Jesus. E está aqui, né? E tá tava o médico e o meu marido na época, tá? Só que, lógico, depois que eu saí de lá, eu falei para ele, eu vi Jesus, né? Ele falou, da sua cabeça, né? Porque você gosta tanto dele que você acabou vendo. Quando eu vi Jesus, eu agradeci, né? Falei que ela viesse... Mas acho que dá, sim. Iluminação, mas a Camila está fazendo um milagre aí, vai... E aí, quando sei meu se marido dá foi pegar o resultado, saiu no ultrassom. Olha, galera do bem, realmente eu estou com a radiografia na mão e eu estou vendo a imagem de Jesus aqui no lugar da criança. Aliás, não sai nada da criança aí, não. Sai sei. até um portal. Depois, analisando mais, tem Mas coisas isso a aqui a mais gente aí. encontra no seu canal, né? Eu vou pôr. Eu ainda não pus, mas eu vou pôr. Coloca para a gente ver bem. Tá. É bem interessante. A gente está chegando no final do nosso programa. Infelizmente, o papo estava gostoso, mas Liliana tem que voltar mais vezes, porque tem muita história para contar. Muita história. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Então, quem e a quiser todos. encontrar a Liliana, é isso aí. Então, eu estou no. Posso falar da Karen? Deve. Eu estou na rádio MKK com Nave Galáctica da Karen, que eu participo lá, né? Eu tenho programação extraterrestre, que é o meu canal, né?
E agora eu vou começar também com o Hillary. Também. Fazendo os vídeos também. Isso. Aí, e agora com você. Agora aí comigo. Aí, quem quiser o contato, você já tem. E você não esqueça, me siga no Instagram, @LucimarAParisi. Se você quiser ver qualquer tipo de programa que a gente faça, quiser ver a reprise, é só entrar no meu canal no YouTube. Tem um canal lá, Lucimara Paris, você entra, tem toda a minha programação aqui, da demaistv.com.br e da Rede Brasil, que é todo sábado, às 12 horas, o programa Lucimara Paris. Não perca, viu, Liliana? Você vai gostar. Lógico. Galera, beijão para todos. Até terça-feira, tá? Terça-feira, às 13 horas, nós estaremos aqui ao vivo, demaistv.com.br. Um beijo, obrigada pelo carinho, viu? Gratidão.